E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu estava elogiando a assiduidade dos meus alunos. Eu falei, os meus alunos até que não estão faltando ultimamente. E eles estão de parabéns por isso. Aí hoje começou a descambar tudo já. Então, patrocinados pelo Éder, ele imagine o tanto de piadinha que o Éder escuta a respeito de como o tempo tá bom, o tempo tá ruim hoje. Parece os caras que falam, ô louco meu, e aí dá aquela risadinha de satisfação, assim, de nossa, como eu sou criativo, cara. Bom, patrocinados pelo Weather, eu quero fazer um vídeo sobre o qual eu já falei aqui no meu canal, mas ninguém é obrigado a ter visto vídeos do meu canal aí de, sei lá, 2, 3 anos atrás, não sei. E a respeito do post que eu fiz ontem, anteontem, ou enfim, ontem. Eu acordei de manhã e passei lá em Bear, e aí eu fiz a piadinha com o cara. Ele falou, pô, eu já tava aqui. Eu falei, como assim, mano? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. E aí dei a minha risada, me achei engraçado, como todo mundo que fala, Fausto, ô louco meu. Então eu fiz essa piada de tio do pavê e foi embora. Eu falei pro cara, fica aí, fica de boa coletando. Como eu não expliquei que eu tinha dito isso pro cara e ido embora, isso gerou alguns comentários aqui de indignação em relação ao meu posicionamento como jogador. E aí eu me lembro também de uma guild que tem guerra com a minha, e de uns caras que vieram tirar satisfação, e como eu não tive tempo de responder para eles, para quem veio me procurar, me digitando inbox, então eu quero responder para todo mundo agora. Deixa eu fazer um negócio aqui que demora um pouco mais, né? Pronto, assim eu não preciso ficar renovando o tempo todo. Veja, vamos falar sobre isso. Muitas vezes, quando eu jogo e quando eu gravo vídeo, para não ficar parecendo que o pessoal da guild digita, que outras pessoas digitam, eu deixo parado nessa tela aqui e toco o barco. Então, muitas vezes que vocês chegam do meu lado e conversam comigo, eu acabo não lendo. Toda vez, invariavelmente, quando alguém me digita alguma coisa que eu consigo ler, eu respondo para a pessoa. Eis que eu estava esses dias no meio de uma aula, e estava andando de cavalo e um cara veio, me derrubou de cavalo e me matou. Como eu estava no meio de uma aula e eu estava discorrendo assim, sobre um assunto bastante complexo, eu falei, eu não vou ficar voltando para a cidade, não vou voltar para a cidade agora, porque eu estou muito perto da saída da cidade, esse cara vai me matar de novo. E aí eu fiquei lá parado um tempão e eu percebi que o cara não saía do meu lado. Tipo, eu continuei com a minha aula por cerca de 5 minutos mais ou menos. E o cara continuava do meu lado. Aí eu falei, não, esse cara deve estar falando alguma coisa comigo. E aí eu mudei aqui. E aí assim, cara, eu li tipo 300 páginas de texto. Então, a respeito desse post de ontem e das conclusões que algumas pessoas tiraram, e a respeito desse comportamento dessas pessoas, dessa guild que vieram tirar satisfação comigo, eu venho me posicionar da seguinte forma. Veja, vamos falar a respeito daquilo que é moral e daquilo que é ético. E isso é muito importante, porque eu quero que vocês entendam que o Karma Bomb, ele está e o não respeitar o spot de coleta, eles estão no mesmo grupo da fofoca ou do outro médico que errou lá, e não do crime. Então eu vou dar o meu posicionamento em relação a isso, não porque eu quero cagar regra no servidor, não porque eu acho que eu sei a maneira como as coisas funcionam, mas eu quero que vocês entendam a minha opinião na hora que vocês vierem tirar satisfação comigo de alguma coisa. Tudo bem? Veja... E eu acho que eu vou até postar na comunidade de Facebook, porque eu acho que isso aqui pode ser um ponto de discussão, de reflexão, que pode melhorar de certa forma aí para algumas pessoas. Pelo menos elas podem se sentir estimuladas a discutir sobre isso. Então vocês que verem esse vídeo na comunidade do Facebook e não no meu canal, eu quero que vocês usem isso daqui para vocês debaterem entre vocês o que vocês acham, não porque eu quero catequizar vocês, pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero na vida é isso. Mas vamos falar da diferença de moral e de ético. Os dois eles se confundem porque eles estão muito ligados. Entende? Então primeiro você precisa ter uma ética, porque você precisa num grupo de pessoas, que esse grupo decida o que pode e o que não pode, entre eles, e aí de repente vem alguém, escreve uma regra a respeito disso, e aí todo mundo assina embaixo, né? Que de forma deliberada ou não, ou consensual, não, enfim.
Meu Deus, cara, não sou advogado, eu tô usando um monte de terminologia no lugar errado, mas o que eu quero que você entenda é que precisa muitas pessoas discutirem aquilo que pode e que não pode, para que isso por fim vire uma regra. Então as coisas elas primeiro são antiéticas para depois virarem imorais. Aí você cria uma regra lá e aí todo mundo passa a obedecer. Se você é advogado ou de humanas ou antropólogo e sabe melhor do que eu, me corrige aí, deixa uma explicação melhor do que a minha. Eu tô tentando falar de coisas complexas de maneira simples. Veja, a partir do momento que virou regra, aí você tem que obedecer, porque se você não obedecer, você pode vir a ser punido. Você pode vir a ser punido. E a ética, ela continua trabalhando, não só no sentido de reescrever regras, aliás, de escrever novas regras, mas como apagar antigas que não fazem mais sentido, e também de reescrever e de melhorar determinadas regras que são criadas. Entende que nem tudo que é antiético é imoral? Então, tem coisa que é feio pra caramba, mas não existe uma lei que te proíba de fazer aquilo. Vamos falar sobre isso. Roubar é tanto antiético quanto imoral. Ninguém acha que roubar é uma coisa bonita. A não ser num grupo de ladrões. Num grupo de ladrões, as pessoas podem achar isso louvável, podem encontrar dentro vai ter gente que vai fazer piadinha com o PT aqui, né? Muitas pessoas podem falar, não, a gente vive disso, nós somos piratas, a gente vive de afundar navios, então o que a gente faz é o que a gente faz, e entre a gente faz e arca com as consequências disso. Então eles estão criando novas regras de comportamento. Ainda assim, eles vão ter que responder pelos atos imorais que eles cometem. Eles sofrerão punição dos grupos maiores em que eles se encontram. Então, se você quiser fazer uma guild de pirata só de afundar navio, você pode. Você pode, só que você tem que estar ciente de que você vai arcar com as consequências disso, que podem não ser contra as regras do jogo, mas podem levantar todo o furor de toda uma comunidade de jogadores. Então, um cara que decidir abrir uma guild só para afundar navio dos outros, ele vai ser banido do servidor pela empresa? Não. Mas ele pode ser perseguido até o inferno por todos os outros jogadores do server? Sim. Estão entendendo a diferença das coisas? Então, quando a gente fala de cheat hack, de bot, né, para otimizar o seu resultado, aí, tudo isso é ilegal, é contra as regras. E um jogador que faz isso, ele deve ser retirado do servidor e ele deve sofrer a devida punição dos termos de uso do jogo que ele aceitou. O Karma Bomb, ele não tá nessas regras. O abrir o PK não tá nessas regras. Por quê? Porque o jogo prevê que qualquer um que passa do nível 49 e aceita a quest em que ele pode abrir e levar PK, ele aceita jogar num jogo de mundo aberto em que fora das áreas seguras, ele pode sofrer PK o tempo inteiro. Então, chorar por PK é uma conversa velha, que quando você tenta conversar sobre isso no servidor, as pessoas já começam a te caçoar. Por quê? Porque a comunidade já está exausta desse tipo de discussão, que no fim das contas não acaba em nada. É como se você chegasse numa comunidade de todos os brasileiros e falar, escuta, eu quero acabar com a fofoca no país. Então, tentar acabar com o PK é tentar acabar com a fofoca, e você não vai conseguir fazer isso. Ah, mas existe o canal de Archa. Sim, existe também sites de fofoca. Então, quando você escuta a sua tia, sua avó falando da vida da vizinha, por que você não fala para ela assim, escuta, você não quer ir para aquela comunidade do Facebook que é só de fofoca, não? Sua avó, sua tia vai falar, não, eu tô na minha casa, se você quiser você vai embora. Então, nem tudo que a gente não acha legal, nem tudo que a gente não acha lá muito ético, nem todo comportamento que a gente recrimina, ele pode ser passível de punição do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, o pessoal que abre PK em cima de você e o pessoal que faz Karma Bomb em cima de você, eles estão nesse grupo. E aí eu fiz uma lista aqui, eu já me confundi, não tô nem olhando para ela, eu quero que vocês me desculpem. Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que dentro de grupos maiores, a gente pode fazer grupos menores. Dentro de grupos maiores a gente pode fazer grupos menores. Então, o Karma Bomb no servidor, ele é diferente do Karma Bomb dentro da guild, por exemplo. Por quê? Por motivos éticos, por motivos de paz, por motivos de bom relacionamento, por motivos de querer aliança, uma guild pode decidir que Karma Bomb não é uma coisa legal e que dentro dela os membros da guild não farão. Não cometerão, não farão essa prática. Eu, pessoalmente, Fausto, o que eu acho disso? Eu não acho legal. Mas se eu faço parte de uma guild maior, em que a grande maioria dos players acha que Karma Bomb é uma coisa ruim, e eles decidem construir uma guild onde isso não aconteça, eu vou começar a dar Karma Bomb nos outros? Não. Por quê? Porque ao entrar num determinado grupo, eu aceitei que a gente não fizesse isso. Aí, vamos lá. E se fizerem comigo?
E se fizerem comigo? Aí eu posso ir no Facebook, ou eu posso ir no fórum, ou eu posso mandar um ticket pra PA e falar assim, pô, minha guild não faz Karma Bomb, eu tenho vontade de fazer e não faço, por que é que fazem comigo? Não, eu não posso fazer isso. Porque o Karma Bomb ele não é, entre aspas, imoral, ele somente é antiético. E se a minha guild tornou isso imoral, o nosso raio de alcance ele só atinge o nosso grupo. E eu não posso impedir que gente de fora lá faça exatamente a mesma coisa. Então eu já estou mudando agora para as abordagens que eu tive aí de alguns jogadores de uma guild específica. Vieram me abordar do tipo, pô, cara, você parece ser um cara tão legal, o que você tá fazendo nessa guild aí? Porque a sua guild é de gente que... Então perceba, quando você fala que na sua guild, a sua guild só tem, aí você incorre num problema de generalização. Essas coisas que a gente vive se incomodando quando a gente escuta assim que todo homem é estuprador, que brasileiro e engraçado que brasileiro não existe, né? E depois a gente faz um vídeo só sobre isso, eu não vou perder tempo disso daqui. Mas a gente fala, brasileiro é otário, brasileiro é desonesto, brasileiro é filho da puta. Aí fala, pô, mas eu sou brasileiro. Não, você não. Não, então eu não sou brasileiro? Pera. E parece que brasileiro é todo mundo menos os nossos amigos. Então você pode falar mal de todo mundo, mas nosso amigo aqui não. A gente é os espertos, honestos, de bom coração. Então quando você fala que brasileiro você já tá mentindo, porque não existe um adjetivo que se aplica a toda a população do país. Então, quando você fala que no BDA os caras são isso, são aquilo, você está falando da sua experiência em relação às pessoas que você encontrou. E a grande maioria dos jogadores de life skill, eles são jogadores como eu. Eu chego no spot e pergunto, você vai demorar muito? Se a pessoa fala que sim, eu vou embora. Eu nunca fico enchendo o saco do cara lá, coletando da maneira que pessoas entenderam que eu faço no post de humor que eu fiz ontem. Agora, eu posso ir lá coletar e de repente quando chega alguém e não respeita o fato de eu ter chego primeiro e num spot de 2 ele começar a coletar junto de forma que eu tenha a minha produtividade reduzida pela metade pela mera presença do cara naquele spot naquele momento, eu posso começar a dar chilique por conta disso? Não. E aí eu vou ter que ver como é que eu vou solucionar esse problema. A minha solução para esse problema é isso daqui, tipo ter todas as ferramentas e conhecer inúmeros spots e ter inúmeros canais. Então para mim não faz diferença se eu vou coletar carne agora ou depois, madeira agora ou depois, pedra agora ou depois. Se eu chego num spot em que não tá dando, eu até tento às vezes conversar, e se não funciona pela conversa, eu tomo outras medidas, mas este sou eu. E o dia que eu ficar irritado porque alguém abriu o PK, porque alguém me deu Karma Bomb, porque alguém começou a me insultar, eu vou reportar o insulto, porque essa é a única coisa que infringe as regras. Eu vou printar esse insulto do cara e vou mandar para a empresa e vou falar, vejam aí com vocês, entre vocês, o que vocês fazem com essa pessoa, porque ela tá me incomodando. No resto eu tenho que tancar, porque tudo isso é coisa que está prevista pelo server. Então quando você me aborda e fala assim, você é um cara muito legal pra estar na sua guild, porque a sua guild é de... E aí você dá um adjetivo porque teve um cara que disputou spot com você e teve um comportamento específico com você, você está incorrendo num erro que eu considero até antiético aí, mas aí é problema meu, de generalização. E isso é feio. E isso é suado. Em alguns vídeos aí eu faço críticas dos primórdios, do início da Big Damage da Versus One, quando eles tinham informação privilegiada que fez com que alguns jogadores do core dessas guilds conseguissem despontar na frente, e o fato deles despontarem em gear e desempenho fez com que eles pudessem recrutar jogadores que estavam no mesmo nível que eles, fazendo core de guilds muito fortes. Então, quando eu olho para essas guilds e eu olho para o histórico delas, tudo aquilo que elas conquistaram para mim, visão de Fausto, não tem valor. Por quê? Porque começou de um jeito torto. Daí eu dizer que o pessoal das guilds não prestam, eu vou estar incorrendo numa tremenda injustiça. Tremenda injustiça, porque eu conheço um jogador que deu sangue, lutou honestamente, cresceu dentro do jogo, teve sorte, mas teve muito esforço também. E veio me comunicar, cara, eu tô feliz pra caramba porque eu consegui entrar na Big Damage. E eu falei, cara, vai com Deus e desempenhe o máximo que você puder lá e divirta-se muito ali. Imagina se eu chego de fora, sem fazer parte dessa guild, e falo assim, olha, a guild tal não presta porque lá só tem bandido desonesto, só tem os caras que usa hack que é amigo do GM. Imagina se eu faço isso, eu vou estar fazendo uma injustiça tão grande, que as pessoas podem até vir tirar satisfação comigo. Então quando você fica me matando, dizendo que você faz justiça ao me matar porque a minha guild só tem não sei o quem, na verdade eu fico com um pouco de pena porque você parece uma pessoa muito chorona.
Entendi. Então, não me procure por justiça em relação a, a, a PK, a Karma Bomb, a Outfarm, a KS. Não venha falar a respeito disso. Agora, se a pessoa ela teve trash talk com você, aí você não tem que falar pra mim. Você tem que falar pra empresa. Diga isso para a empresa. Ou com a liderança da guild no máximo, e aí a guild pode ver o que faz com isso. A grande maioria das guilds, elas desincentivam fortemente o trash talk. Ainda assim, poucos líderes de guild podem colocar a mão no fogo por 100% dos players. Vocês entendem o dinamismo de entrada e saída de jogadores de uma guild. Vocês entendem que vocês, como líderes de guild, não podem se responsabilizar pelo comportamento de todo mundo que entra. Então, quando você olha para uma guild e tenta generalizar todo mundo pelo comportamento de uma pessoa, eu acho que você está incorrendo num erro de generalização aí, e qualquer tentativa de briga, de picuinha decorrente disso, eu acho uma grande perda de tempo. Eu acho que fazer vídeo sobre isso é uma perda de tempo também. Não é. Eu acho que esse debate aqui é válido e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Espero que tenha respondido algumas tentativas de conversa aí que algumas pessoas vieram ter.